Olá, então esse é o segundo vídeo, que é onde eu vou apresentar as ideias do colégio, né? Então, mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou filho do professor Lima e vou participar cada vez mais ativamente das atividades do colégio, né? Tenho estudado sobre educação, feito cursos, visitado escolas, estou morando aqui nos Estados Unidos e visitei algumas escolas, fiz até apresentação sobre o Brasil em uma delas, peguei algumas ideias super legais. Então, o professor Lima acabou de voltar daqui também, nós discutimos e fizemos uma lista de mudanças que serão implementadas, né? Então é claro que existe aquele fator que tudo no papel é lindo, né? Você escreve e aí parece, nossa, perfeita a ideia. E quando você vai implementar, colocar na prática é diferente, né? Então é uma história completamente diferente. Então já tem mais ou menos como faremos, mas é claro que ainda temos que discutir, colocar, fazer uma rotina, um roteirinho certo. Algumas ideias são mais desenvolvidas do que outras, mas nenhuma é nada que não seja factível. A gente discutiu bastante sobre todas elas. Então vamos lá. A primeira de todas, a primeira mudança, a primeira novidade que a gente está levando é sobre o plantão de dúvidas entre alunos. O termo em inglês chama peer tutoring, né? Então tem diversos estudos que mostram as vantagens disso, como funciona. O aluno que se destacou na matéria dá o plantão de dúvidas para o aluno mais novo, ou aluno que não se destacou tanto. Mas a ideia, o que nós decidimos juntos, eu e o professor, foi fazer com que sempre seja um aluno do ano seguinte ensinando do ano anterior. Então, por exemplo, o nono ano ensinando o oitavo ano, oitavo o sétimo e assim por diante. Então, como funciona? Existe hoje o plantão de dúvida, né? O aluno tem dúvida, ele vai lá, fala com o professor, tira suas dúvidas. A ideia é colocar mais um agente. Então, em vez de ser diretamente o professor tirando a dúvida do aluno que está com dificuldade, o professor vai ajudar um aluno que já foi bem na matéria a preparar uma aulinha e esse aluno, o aluno que se destacou, vai lá e ajuda o aluno que está com dificuldade. Então tem milhares de benefícios, né? Tem vários estudos aqui, principalmente nos Estados Unidos, que mostram que esse peer tutoring beneficia os dois lados. Então beneficia no lado da comunicação, porque os alunos estão falando entre eles, é mais informal, o aluno mais novo vê que o mais velho não é aquele cara tão diferente, tudo a mesma coisa. Então aumenta o lado social, aumenta o lado de comunicação. Os dois lados precisam estudar, né? Porque se eu vou dar uma aula, eu preciso preparar minha aula, então o mais velho acaba estudando. E são todas essas vantagens. E fica uma coisa mais uma aula particular, porque em vez de ser um professor para um grupo de alunos, são só dois alunos, então é uma aula particular. Essa é a ideia número 1, chama peer tutoring, ou plantão de dúvidas entre alunos. A ideia número 2 é sobre a criação de clubes. Então como funciona isso? Foi num colégio que eu visitei faz pouco tempo, que falam que lá existem clubes. Falei, como assim clubes? Existe aqui o clube do videogame, o clube da cozinha, o clube do mangá, que é aquele gibi japonês, clube dos filmes, clube do basquete. Falei, como funciona? Na hora do almoço a gente se reúne e conversa por 20 minutos. Que mais? Não, é mais ou menos isso. Falei, nossa, mas como assim? A ideia é você unir pessoas com interesses em comum, de modo que todo mundo sinta que tem um lugar no colégio. Então eu achei super interessante isso, porque aquele sentimento de, poxa, eu estou isolado, não tem lugar para mim, e acaba. Porque você vê, eu adoro desenhar, aí eu me reúno com pessoas que gostam de desenhar, eles ficam conversando sobre desenhos, etc. Então a ideia é mais no lado social, unir pessoas com interesse comum. É claro que essa é uma ideia que dá para ser bastante desenvolvida para gerar mais um clube voltado às matérias. Então, o que nós estamos pensando, gerar o clube de matemática, o clube de história, etc, etc. Que aí o professor sempre tem que ter um professor responsável, essa é uma das regras,
mas o professor focaria em atividades, pode ser fora do horário de aula, no centro cultural, que é ideal, porque o centro cultural tem que ser cada vez mais movimentado. O professor criaria atividades, mas só da parte divertida. Então, o aluno não tem pressão nenhuma, ele não tem prova, ele não tem compromisso. Ele vai lá, o professor cria uma atividade legal, de modo a engajar o aluno, né? E aí eles fazem. Então, fica um clube de cada matéria. Nós também tem os clubes mais informais. Estamos pensando, mas a ideia é criação de clubes para aumentar a parte social. E isso é legal porque quebra também a barreira do ano. Assim como o plantão de dúvida entre os alunos, ele quebra a barreira entre idades, porque se eu estou no clube de desenho e tem um cara mais velho ou mais novo que gosta de desenho, eles podem entrar no clube. E é super legal essa ideia. Então acho que vai criar um ambiente social bem legal no nosso colégio. O terceiro projeto, a terceira mudança é a mudança no projeto de leitura. Então, por quê, né? Se a gente tem tanto orgulho do nosso projeto de leitura? Porque nós revimos nossos objetivos, né? Então, o projeto de leitura o aluno lê, e lê bastante. Mas o objetivo final não é só que o aluno leia, mas sim que ele adquira o hábito da leitura. Que ele leia sem precisar ler. Que ele se forme na escola, no nosso colégio, e depois de formado ele continue lendo. E não é bem isso que acontece, né? A gente sabe que o aluno lê porque ele precisa, mas muitas vezes ele não gosta, muitas vezes ele está de férias, ainda bem, joga o livro no lixo. Então, a ideia é tornar cada vez mais interessante, tornar cada vez mais relaxado, associar a leitura a algo divertido. Esse projeto já está mais avançado, já tem várias ideias e já está bem mais direcionado, num estágio melhor. Então a ideia é você professor, você coordenador que está ouvindo, se você se interessar por alguma dessas ideias, você tem que falar, que aí você vai trabalhar um pouco mais em cima delas. E a terceira ideia é a mudança do projeto de leitura. A quarta ideia, muito legal, é a criação de algo chamado Obmídia. Então, o que é Obmídia? Então, no vídeo anterior a esse, eu falei sobre a nova missão da escola, né, que nós reformulamos, nós deixamos mais claro o objetivo, e eu discuti a questão da modernização. Então, uma das ideias é transformar o colégio cada vez mais levá-lo para a internet, porque aí o aluno vai poder continuar tendo contato com o colégio, mesmo não estando no colégio. Então, se ele for viajar, ele vai poder fazer tarefas, vai poder pesquisar, etc. E uma das coisas que nós pensamos em fazer é a criação do Obmídia, que é a transmissão dos eventos pelos alunos. Então seria uma cobertura dos eventos, então cobertura da gincana, da festa junina, feira de ciências, pelos alunos. Eles fazem um vídeo, eles editam o vídeo, fazem uma apresentação bonitinha e aí vai para a internet, no nosso portal. E então depois de um tempo, vamos ver como foi a gincana de 2 anos atrás. A gente acessa esse vídeo e a gincana vai estar sendo apresentada por alunos que já se formaram, mas que na época participavam do Obmídia. Ou então um pai vamos ver como é o objetivo, como é o colégio objetivo. Ele acessa a internet e tem lá os eventos do colégio sendo transmitidos pelos alunos. Então é uma ideia que nos deixou muito empolgado, essa do Obmídia. A quarta ideia. A quinta novidade é a introdução de uma ferramenta chamada Google Class, que é uma ferramenta do Google para a educação. Então você faz uma migração, né, da sala de aula para o computador. Então o professor tem sua sala no computador, cada aluno tem lá a sua conta, eles estão reunidos num grupo, que é a sala de aula. O professor disponibiliza materiais para estudo, ele passa tarefas, os alunos se reúnem em grupos ou individualmente, fazem a tarefa pelo computador, enviam pelo próprio computador, o professor corrige pelo computador, então é tudo no computador. Super organizado, super legal, uma ferramenta super moderna, bom, é do Google, né? Então isso fala por si só.
e estamos introduzindo. A sexta, acredito que no semestre que vem já começamos a usar. A sexta ideia é sobre o inglês, que agora nós oferecemos o nosso curso de inglês no colégio. Então, o aluno que faz inglês, ele pode fazer no centro cultural, pode fazer no colégio, tem um curso de inglês do Colégio Objetivo. E isso é muito, muito importante, né? Uma das ideias é para motivar o inglês. Então, o que será criado? O que passará a ser oferecido pelo colégio vai ser um café da manhã, digamos de uma vez por mês, e a regra é só pode falar inglês. Então o aluno se inscreve, o pai pode ir, mas a regra é que só pode falar inglês. Então vai ser um ambiente super descontraído, a gente coloca lá o nome de cada do menu, me fugiu a palavra agora, do cardápio. Então vai lá, pão, a gente coloca em inglês, aí a ideia é que só pode falar inglês, que é um incentivo, mostrar que a aplicação um pouco da língua. É super legal, não precisa nem dizer, né? Imagina só. A sétima ideia, dessa vez um pouco mais abstrata, mas é um direcionamento que estamos seguindo, é transformar o colégio em um ambiente cada vez mais orgânico. Então, o que eu quero dizer por isso? Eu quero dizer que o colégio não é mais um prédio onde pessoas trabalham e alunos estudam. O colégio não tem uma arquitetura que foi decidida. Não, o colégio você tem que entrar e tem que perceber como as crianças são, só de passar pelo colégio. Então, nesse colégio que eu visitei, nessa última escola que eu visitei aqui nos Estados Unidos, onde eu aprendi sobre os clubes, eu também vi isso. O colégio era extremamente orgânico. Então, assim que eu entrei, tinha muitas fotos sobre os eventos, sobre teatros. Então, você andava para o colégio e você via as apresentações de teatro. Aí, quando eu entrei na sala da diretora, eu não conseguia ver a parede. Conseguia, claro, mas a parede era coberta por desenhos. Porque os alunos desenhavam, davam para a diretora ia lá e colocava na parede. Isso não era só na sala dela, mas também existiam quadros dos alunos nas paredes do colégio. A plaquinha, ela chamava Chloe, então a plaquinha da sala dela estava escrito Mrs. Chloe, mas não era nada impresso, nada profissional, não. Um aluno tinha pintado bonitinho num quadro, deu de presente para ela, colocou. Então a ideia é transformar nosso colégio em um ambiente cada vez mais orgânico. Então, vamos supor, se as crianças estamos numa fase de crianças super alegres, que adoram cores, o colégio vai ser mais colorido. Se estamos numa fase de crianças mais dark, digamos assim, aí nós teremos que perceber o colégio um pouco mais dark, um pouco mais escuro, porque o colégio agora é algo orgânico. As crianças fazem parte do ambiente. Então, por que isso, né? Porque quando a criança sente que ela modifica o ambiente, ela toma aquilo como dela. Então ela vai falar, poxa, isso aqui também é meu. Isso é como se fosse minha casa. Então ela vai cuidar mais e ela vai ter um sentimento, um afeto maior pelo colégio. E é essa a nossa ideia. Isso já é mais abstrato, mas a gente vai bolar certinho como vai funcionar, como vamos incentivar as crianças a modificarem o ambiente. A oitava novidade, que já era para ter, é a organização de aulas de reforço. Então, por que aulas de reforço? Porque a missão é tornar os alunos, tornar possível o desenvolvimento independente dos alunos assim que eles sejam formados. E a regra é, o aluno não pode carregar uma deficiência. Então eu lembro da minha época de colegial, existiam alunos que não conseguiam fazer conta com vírgula, conta de multiplicação com vírgula. E isso é extremamente básico. Quer dizer que ele foi carregando essa deficiência com o passar do tempo. E isso não pode mais acontecer. Não pode acontecer. Um aluno não pode carregar uma deficiência dessa. A base tem que ser muito forte. O alicerce do conhecimento tem que ser muito sólido. Claro, vamos supor que o aluno não sabe logaritmo. Logaritmo não é base, mas conta de vezes, conta de multiplicação, essas coisas. A regra é, se o professor de alguma forma, seja por prova, seja por conversa, se o professor sentir que o aluno não vai conseguir se destacar no futuro,
que ele não terá condições, por mais que ele tenha vontade, de se destacar no futuro, o aluno precisa fazer aula de reforço. Essa é a regra. Reforçando, se você não aprendeu a somar e subtrair direito, você não pode ir para multiplicação sem fazer aula de reforço sobre soma e subtração. Temos que organizar essas aulas de reforço. A nona novidade é que nós sentimos que nossa escola é um ambiente onde os alunos se desenvolvem, certo? Logicamente, o aluno entra sabendo pouco e sai sabendo mais. É um ciclo. Mas temos que expandir esse objetivo agora. Então, não é apenas o aluno que se desenvolve. Agora nós queremos que todos que fazem parte do colégio, porque o colégio, mais uma vez, não é só um prédio, não é só uma empresa, o colégio somos mais a equipe e os seus alunos. Então todos que fazem parte do Colégio Objetivo Júnior têm que estar se desenvolvendo. Então nós vamos facilitar, digamos assim, o contato de professores com cursos relacionados à educação, com materiais de estudo e esse sentido, para o professor estar se tornando cada vez melhor e a par das novidades, etc. Porque ninguém pode passar por nossa escola, por nossa equipe e sair da mesma forma como entrou. A pessoa tem que se desenvolver, certo? E é essa a ideia. Então nós vamos facilitar e aumentar o contato da equipe com cursos de aprimoramento em todos os sentidos. Então essas são as 9 novidades que o professor Lima, que está aí, já está levando e temos que implementar agora. Então, se você se interessou por alguma delas em especial, fale, porque assim você pode trabalhar em cima da ideia. Agora, tem 2 coisas, o professor já chegou aí e já estão aí com ele. São novidades físicas que podem começar a ser utilizadas semana que vem. Então a primeira coisa é um aparelho de som super moderno da marca Bose. Bose é uma marca de luxo de som. Então a caixa de som é pequena, mas ela faz um som impressionante. Ninguém acredita que está saindo só de lá. E a ideia é que os alunos usem, né? Então nos intervalos os alunos possam tocar músicas. Por que isso? Primeiro, para criar um ambiente mais descontraído. Depois, porque isso aumenta aquela noção de que o aluno muda o ambiente. Então, aquela história de afeto com o colégio, uma história de eu participo disso aqui, vai ser aumentada, né? E a segunda novidade são os jogos educativos de raciocínio, etc., que foram levados. Que demais! Nós fomos juntos a uma loja de jogos esses jogos de tudo, lógica, raciocínio, comunicação. E era incrível, ficamos um tempão na loja, falamos um monte com o dono, foi super legal, gastamos acho que a manhã inteira na loja, porque era muita coisa divertida, muita coisa que a gente via sendo utilizada e, bom, acho que foi uma mala inteira só de jogos. Um deles em especial, eu gostei muito, eu particularmente, o Rafael, falei do projeto de leitura que vai ser modificado. E uma das coisas que a gente quer aumentar em nossa escola é a contação de histórias, né? Porque o aluno tem que associar a leitura com algo bom. E contar história, ouvir história é algo super divertido. E um dos jogos são alguns dados, e cada face do dado tem um desenhinho. Então tem um gnomo, tem um tesouro. E aí o aluno joga 2 dados, os dados que virarem para cima, tem uma rodinha, e cada pessoa vai criando a história, tem que incluir os elementos que saíram do dado. Então, isso para aumentar a criatividade, a contação de histórias, eu achei fantástico. Eu podia falar de todos aqui, que eu tenho certeza que eu lembro de todos os jogos, porque todos me deixaram muito empolgado. Mas não precisa, né? Estão todos aí já. Agora, o que acontece? Por que não começamos a usar isso hoje?
Porque existe algo assim, quando você tem poucos recursos, você utiliza todos os seus recursos perto de seu potencial. Agora, quando você tem recursos sobrando e você traz ainda mais novidades, as novidades podem se tornar supérfluas e serem subutilizadas. E isso, a regra é que isso não pode acontecer. Então, antes de começarmos de fato a utilizar o aparelho, a utilizar os jogos, regras muito claras devem ser criadas para que seja garantida a utilização desses recursos. Então, não pode ficar jogado no canto, tem que ser usado. É isso, a única regra é precisa ser usado. Cuidar direitinho e usar. Então, são essas as novidades, 9 novidades de coisas a fazer, de direções, né, e 2 novidades físicas que já estão aí. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado.